Eu queria saber quantos de vocês notaram o arco-íris ontem à tarde. Estava pouco acima da água e se deparou de repente. Era uma coisa bela de ver que infundia um grande sentimento de alegria, uma percepção clara da vastidão e da beleza da terra. Para comunicar uma alegria, é necessário um bom conhecimento das palavras, do ritmo e da beleza da linguagem correta, não é verdade? Mas o que tem muito mais importância é o próprio sentimento, o êxtase que acompanha a apreciação profunda de algo belo. E esse sentimento não pode ser despertado pelo mero cultivo do conhecimento ou da memória. Precisamos do conhecimento para nos comunicarmos, para falarmos uns com os outros a respeito de alguma coisa. E para se cultivar o conhecimento, se necessita da memória. Sem o necessário conhecimento, não pode pilotar um avião, não pode construir uma ponte, uma casa bonita, não pode construir grandes estradas, cuidar de árvores, de animais e fazer muitas outras coisas que um homem civilizado deve saber fazer. Para gerar eletricidade, trabalhar em várias ciências, socorrer o homem com medicamentos e etc. Para tudo isso, se necessita de conhecimento, de informações e da memória. E nessas coisas é necessário receber a melhor instrução possível. Por isso é muito importante que tenha professores de primeira ordem das matérias técnicas, para te transmitir a correta instrução e te ajudar a cultivar um perfeito conhecimento de várias maneiras. Entretanto, enquanto num certo nível o conhecimento é necessário, noutro nível ele se torna um empecilho. Há uma grande cópia de conhecimentos do mundo físico, conhecimentos que se vão acrescentando constantemente. Importa possuir tais conhecimentos e utilizá-los em benefício do homem. Mas não há uma outra qualidade de conhecimento que, no nível psicológico, constitui um obstáculo ao descobrimento do verdadeiro. Afinal de contas, conhecimento é tradição, não é? E tradição é o cultivo da memória. A tradição em coisas mecânicas é de grande importância, mas quando a tradição é utilizada como meio de guiar o homem espiritualmente, ela se torna um obstáculo ao descobrimento de coisas mais grandiosas. Dependemos do conhecimento, da memória, nas coisas mecânicas e em nosso viver diário. Sem conhecimento, não poderíamos conduzir um carro, seríamos incapazes de fazer muitas coisas. Mas o conhecimento é o obstáculo quando se torna tradição, crença, para guiar o espírito, a psique ou o ser interior, e também separa os homens. Já não notou como os homens no mundo inteiro estão divididos em grupos que se denominam hinduístas, maometanos, budistas, cristãos e etc.? O que os divide? Não são as pesquisas da ciência, o conhecimento da agricultura, a ciência de construir pontes ou de dirigir aviões a jato. O que divide as pessoas é a tradição, as crenças que condicionam a mente de uma certa maneira. O conhecimento, portanto, é um obstáculo quando se torna tradição, que molda ou condiciona a mente por um certo padrão. Porque não só divide os homens e cria inimizade entre eles, mas também impede o descobrimento do profundo significado da verdade, da vida, de Deus. E para descobrir o que é Deus, a mente deve estar livre de tudo quanto é tradição, acumulação, conhecimento, que lhe servem de proteção psicológica. A função da educação é proporcionar ao estudante
abundantes conhecimentos em vários setores do esforço humano e, ao mesmo tempo, libertar sua mente de toda a tradição, para ser capaz de investigar e descobrir. De outro modo, a mente se torna mecânica, toda ocupada pelo mecanismo do conhecimento. A menos que se liberte constantemente de sua acumulação de tradições, a mente é incapaz de descobrir o Supremo e o Eterno. Mas é óbvio que ela deve adquirir crescente conhecimento e instrução para habilitar-se a tratar das coisas de que o homem necessita e que deve produzir. O conhecimento, que é cultivo da memória, é, portanto, útil e necessário num certo nível, mas, no outro nível, ele se torna prejudicial. Reconhecer a diferença, perceber onde o conhecimento é destrutivo e deve ser posto de parte, e onde ele é essencial e se lhe deve permitir funcionar o mais amplamente possível, eis o começo da inteligência. Na época atual que está acontecendo, o que ocorre com a educação? Estão lhes transmitindo variados conhecimentos, não é? Nos cursos superiores, você pode se tornar engenheiro, médico, advogado, doutorar em filosofia, matemática ou em outro ramo do saber, estudar ciências domésticas e aprender a administrar uma casa, a cozinhar e etc. Mas ninguém te ajuda a se libertar de todas as tradições, de modo que desde o começo tenha uma mente fresca, ardorosa e, portanto, capaz de descobrir a cada momento algo totalmente novo. As filosofias, teorias e crenças que adquire dos livros e que se tornam sua tradição constituem um verdadeiro empecilho à mente, porque esta se serve então de tais coisas como meios de segurança psicológica para si própria e, portanto, fica por elas condicionada. Então é necessário, ao mesmo tempo que se liberta a mente de todas as tradições, cultivar o conhecimento técnico. E tal é a função da educação. O difícil é libertar a mente do conhecido a fim de habilitá-la a descobrir o que é novo a todas as horas. Eminente matemático contou certa vez que esteve trabalhando num problema por dias seguidos, sem encontrar a solução. Uma bela manhã, ao dar o seu passeio costumeiro, lhe apresentou subitamente a solução. O que aconteceu? Sua mente, estando então quieta, estava livre para olhar o problema, e o próprio problema revelou a solução. É preciso ter conhecimentos para se estudar um problema, mas a mente deve estar desembaraçada desses conhecimentos para encontrar a solução. A maioria de nós aprende fatos, acumula informações ou conhecimentos, mas a mente nunca aprende a estar quieta, livre das agitações da vida, do terreno em que os problemas lançam raízes. Nos filiamos a sociedades, adotamos certas filosofias, nos entregamos a uma crença, mas nada disso tem utilidade alguma, porque não resolve os problemas humanos. Pelo contrário, causa mais conflito e mais angústias. O de que se necessita não é filosofia ou crença, porém uma mente livre para investigar, descobrir e ser criadora. Se prepare às pressas para os exames, junte uma porção de conhecimentos e os lança no papel, a fim de obter um diploma que te habilite a arranjar um emprego e a se casar. Mas isso é tudo? Você adquiriu conhecimentos, técnica, mas como sua mente não é livre,
você se torna escravo do sistema vigente. E isso, em verdade, significa que não é um ente humano criador. Você pode gerar filhos, pintar uma meia dúzia de quadros ou compor de vez em quando uma poesia, mas tal, por certo, não é criação. Em primeiro lugar, é necessário uma mente livre para que se verifique a criação. E então, a técnica pode ser utilizada para expressar o poder criador. A técnica, porém, nada significa sem a mente criadora, sem a extraordinária força criadora resultante do descobrimento do verdadeiro. Infelizmente, os mais de nós não conhecemos esse poder criador porque estamos com a mente carregada de conhecimentos, de tradição, de memória, dos ditos de Sankara, Buda, Marx ou algum outro. Mas se sua mente é livre para descobrir o verdadeiro, verá aparecer uma abundante e incorruptível riqueza, na qual se encontra inefável alegria. Então, todas as nossas relações com pessoas, com ideias, com coisas, assumem um significado totalmente diferente.